Queridos irmãos, eu desejo saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia. Por gentileza, abra a Bíblia agora, Salmo de número 34. Salmos, livro de Salmos, Salmo de número 34. Quero ler com os irmãos alguns versos. Salmo de número 34. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo de número 34. E enquanto os irmãos procuram, enquanto os irmãos acham, nós louvamos a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui na presença do Senhor para adorar e bendizer ao nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Salmo de número 34. Alguns dias atrás estava meditando neste salmo, e hoje, como foi confiada a minha oportunidade, eu quero meditar também justamente com os irmãos. Daniel, Deus abençoe, família que está aí, né? Se hoje tem alguém feliz, é só você olhar para a irmã Cida, né? O rosto da irmã Cida hoje está que nem o sorriso do Elma Chips lá, aquele que vem daqui, assim, né? É o 9h15 e o 15 para as 9, né, irmã Cida? Tá feliz demais poder ter a família aí junto para celebrar e adorar o nome do Senhor. Ainda mais a gente tão longe, né? Criciúma, irmãos, eu sou natural de Sombrio, né? E o irmão que mora lá em Criciúma sabe que Sombrio é ainda um pouquinho mais para frente, né? Acredito que uns 100 km para frente. É o litoral sul lá de Santa Catarina, né? E nós louvamos a Deus por aquele povo abençoado também lá. É o povo de Santa Catarina, mas pelos paranaenses, por todo o povo de Deus que serve a Deus com alegria. Todos os irmãos que estão visitando, de longe, de perto, os nossos aqui, o presbítero Moivan, que é o dirigente aqui, com da Vitória, a irmã Marlene, a minha esposa, fazer menção do nosso presidente. É o nosso presidente que não pôde estar conosco, mas já foi nessa noite também justificado. Salmo de número 34, verso de número 6, eu quero ler com os irmãos. Salmo de número 34, verso 6. Quem encontrou diz amém. Diz assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, e feliz é quem nele se refugia. Eu quero ler ainda o verso de número 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Amém? Volte ao teu lugar adorando ao Senhor. Estava ali naquela bateria, estava só a graça ali, mas dentro da bateria não, né? Pelo contrário, dentro do aquário da bateria, né? Mas como é bom, né, irmãos, a gente poder servir no reino de Deus. Se tem uma coisa que é boa, é poder servir no reino de Deus, né? Não é por estar pregando, não é por ter uma posição, não, mas é poder servir no reino de Deus. Eu gosto às vezes de estar lá na porta também. Pensa uma coisa linda que eu acho, é os recepcionistas. Não os recepcionistas em si, eu estou brincando com os irmãos recepcionistas, mas aquilo que eles fazem, né? Mas são bonitos também. Mas quando a gente chega, é a primeira pessoa que a gente encontra na igreja, né? E quando chega ali aquele sorriso, né, abençoado, nos envolvendo já com esse ambiente, né, nos dando uma saudação de bem-vindo, que bom que você veio, é bom demais, né, irmão Beto? A gente poder se alegrar juntamente com os irmãos. Mas quero aqui ministrar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado ao meu coração, entendendo que são muitas as adversidades que nós enfrentamos. O salmista Davi, ele deixa claro isso, até porque o verso de número 18 do Salmo 34, Davi diz que muitas são as aflições do justo. E quem lê o Salmo de número 34, ele entende que
O Salmo 34 é um salmo de louvor, embora todos os salmos sejam. E a gente tem uma divisão de salmos, daqueles salmos que evocam a santidade de Deus, que são aqueles que lembram tudo aquilo que Deus é, a santidade, a grandeza, os atributos de Deus, como a onipresença, a onipotência, a onisciência. Deus sabe, Deus pode, Deus faz. Existem aqueles salmos de clamor, que são aqueles salmos onde eles expressam do mais profundo da alma, do coração do ser humano. O salmista está expressando ali, como o salmo de número 120, o 112, o 116 também, quando ele fala de um coração aflito que clama ao Senhor na angústia. Então está falando do mais íntimo do coração, aquele salmo de clamor que está clamando, é um grito de socorro. Existem os salmos que nós conhecemos como os salmos de peregrinação, que são do 120 ao 126, mas o salmo de número 34, ele é um salmo onde o salmista está querendo aqui nos apresentar, diante das adversidades, a bondade de Deus. Embora ele saiba que são muitas as aflições, embora ele saiba que são muitas as dificuldades, mas o salmista tem a capacidade de entender que em meio às dificuldades a bondade de Deus se revela. E isso é tão interessante, isso é tão até intrigante, porque diante das dificuldades a tendência que nós temos muitas das vezes é focar o nosso olhar naquilo que nós estamos vivendo, ou seja, na realidade dos fatos, porque nada aponta, no ambiente onde a gente vive, muitas das vezes nada aponta nos sinalizando que as coisas podem mudar. Só que em meio às dificuldades nós temos a capacidade de ver, visualizar a bondade de Deus. É só para aquele que vive uma vida de fé. É a fé. Até porque quando Davi ele escreve o contexto do Salmo de número 34, não é um salmo, ou não é um momento bom, é um momento de dificuldade. Porque quando você olha para a palavra de Deus, esse salmo ele está relacionado ao contexto de 1 Samuel, capítulo de número 21. A Bíblia diz que Davi, o capítulo 17 de 1 Samuel, ele mata o gigante. No dia que ele mata os gigantes, começou a surgir no meio daquele povo uma fala. Qual era a fala? Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. A Bíblia diz que Saul havia feito uma proposta para o homem a qual viesse matar o gigante filisteu por nome Golias. Ele daria a sua filha como esposa, Milca. E a Bíblia diz que vai lá o Davi, aquele jovem, ele mata o gigante. E aquilo que quem sabe nunca falaram a respeito de Saul, eles vão começar a falar a respeito de Davi. E a Bíblia diz que surge agora no coração de Saul uma inveja. Inveja tal que ele tem desejo de matar o garoto. Até porque ele agora está vendo e ouvindo o que estão falando a respeito de Davi. E além de tudo, aquele a qual o povo levanta para dar honra, a Bíblia diz ainda que vai tornar-se genro dele. E ele tem que passar a conviver todos os dias com a presença de Davi, dentro da sua própria casa. Até porque a Bíblia diz que ele também é colocado como chefe do exército de Saul. A história vai nos dizer que começa um drama, agora em um drama, diante desta situação. Porque Saul, tomado por uma inveja, ele começa a perseguir a Davi. Por 2 vezes ele intenta matar Davi. E nas 2 vezes Davi consegue escapar. O que é interessante é que o contexto onde o Salmo 34 está, a qual ele está relacionado, a Bíblia diz que Davi, ele foge. Após ter falado com Jonatas, filho de Saul, qual era muito amigo de Davi, que inclusive tinha uma aliança feita entre ambos, a Bíblia diz que Davi resolve fugir. E para onde que ele resolve fugir? A Bíblia diz que ele sai em fuga de Saul. E ele vai para um lugar, para uma terra
este lugar, era a terra do inimigo. A Bíblia diz que ele vai para o território inimigo. A Bíblia diz que ele vai até Quis, rei de Gate. Quem era o povo de Gate? Era um povo que estava, ou que tinha uma relação com os filisteus, que inclusive poderíamos citar aqui que seriam eles os principais inimigos do povo de Israel. E Davi decide ir bem para o campo inimigo. Imagina você, eu estava pensando sobre isso. O lugar mais seguro que você encontra para fugir de alguém é no campo do inimigo. Até entenderíamos que se você fugisse para um outro lugar, a não ser para o campo do inimigo, mas você vai bem para o lugar onde querem matar você, onde querem perseguir você. E por que Davi faz isso? Porque a situação que ele deixa lá atrás era pior, quem sabe, que ele encontraria pela frente, porque a inveja de Saul era tão grande, tão tamanha pela vida de Davi, que ele tentava em tudo, ao ponto de a Bíblia dizer que Jonatas, certa feita, foi defender a Saul. A Bíblia diz que ele tomou, Jonatas era filho, a Bíblia diz que ele toma uma lança e joga essa lança em direção com o propósito de matar o próprio filho, por tentar defender o Davi, o amigo. A Bíblia diz que ele foge, Davi foge para Gate. E o propósito de ele fugir ali é para salvar a sua vida. E é no meio desse contexto que Davi escreve este salmo. E ele diz no verso de número 18: muitas são as aflições do justo. Ele está dizendo: eu estou sendo perseguido, eu tenho um inimigo dentro da minha própria casa. E além disso, como se não bastasse, eu ainda tenho que fugir para o lugar onde alguém quer me matar, para o cerco do inimigo. Mas na cabeça de Davi seria o lugar mais exato, ou mais apropriado para salvar a sua vida. A Bíblia diz que ele está vivendo um momento de aflição. Olha o que a Bíblia diz: muitas são. Não são poucas, mas são muitas são. Se eu fosse perguntar para você aqui nessa noite, hoje nós estamos encerrando mais uma noite de quinta-feira, estamos indo para o fim de semana, e a pergunta é: quantas aflições, quantos momentos, quantas adversidades, quantas situações você, no decorrer da semana, você enfrentou? Como não se bastasse, quantas aflições você enfrentou no decorrer desse mês? Quantas batalhas travadas você enfrentou durante esse ano? Não foi fácil para chegar até aqui. Eu tenho o costume de dizer que muitas das vezes tem crente que vem para a igreja num contexto espiritual, quero que me entenda, como se ele estivesse num carro em que sentido, Júnior? Pela velocidade, ou seja, ele vem numa velocidade mais avançada. Está vindo muitas das vezes de mobilete, vem mais devagar. Tem o outro que vem de bicicleta, vem um pouquinho mais devagar, mas ele está vindo. Tem uns que chegam caminhando, e outros, Júnior, tem uns de nós aqui, pode ser nessa noite, que chegaram assim. Tem uns que chegaram aqui nessa noite, pode ser se arrastando. Pode ser que haja no nosso meio. Mas a grande questão aqui não é como você chegou. Essa não é a questão. A grande questão aqui é que glória seja dada ao nome do Senhor, porque você conseguiu chegar aqui. E se você chega nesse lugar, aleluia, embora quem sabe tenha um avanço mais rápido ou veio se arrastando, o que importa é que você chegou. E se você chegou, o mesmo salmista Davi, no Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o fato de você estar aqui, Deus tem socorro para a tua alma, Deus tem vida, Deus tem restauração
coração, possa ser muitas das aflições que você está enfrentando. E a Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite, e a noite aqui não está se referindo simplesmente a uma noite sequer, mas noite se refere a tempo. Ele está dizendo: o choro, o problema, a dificuldade que você enfrenta pode até durar um tempo, mas olha o que ele diz: mas a alegria, aleluia, do Senhor, ela virá ao amanhecer. Haverá um tempo também, aleluia, de alegria para a tua vida. E eu quero crer nessa noite que o Senhor Jesus marcou um tempo novo para você que chegou aqui nesse lugar, independente de como você chegou, mas o que importa é que você veio, você chegou aqui, e o Espírito Santo de Deus ministra ao teu coração um novo tempo, tempo de vida, de mudança, de transformação, de renovo, para a glória do nome do Senhor e para a alegria do nosso coração. E se você acredita nisso, pode erguer uma das tuas mãos aos céus e glorificar ao nome do Senhor, aleluia. Embora são muitas as aflições, mas o salmista, no meio da aflição, ele quer revelar para nós a bondade de Deus, como Ele é bondoso, mesmo no meio das aflições. Porque o salmista começa a falar, ele começa a falar deste salmo, porque ele vai para Gate, e quando ele chega lá, a Bíblia nos diz que quando os servos do rei vejam Davi, eles olham e dizem assim: mas não é esse aí que matou o filisteu? Não foi esse camarada aí que pegou e arrancou a cabeça do Golias? E que as mulheres andam falando por aí: Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Não é esse o homem. A Bíblia diz que naquele momento, quando Davi ouve essas palavras, o texto diz que ele teve medo. Ele temeu, ele teve medo. E quando ele teme, tomado por esse medo, a Bíblia diz que Davi saiu feito louco. Que é isso, irmão Júnior? Eu vou mostrar para você. Coloca para nós na tela, Simon. Coloca para nós na tela 1 Samuel. 1 Samuel. Olha só o que o texto sagrado nos diz. 1 Samuel, capítulo de número 21, verso de número 11, Simon. Eu quero ler com a igreja. 11, 12 e 3 nós vamos ler. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. O 12, olha só. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Verso 13. Pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Que é isso aqui, irmão? Se fosse no nosso tempo, nós ia dizer assim: ó, tá dando uma de louco, que nem diz lá para Criciúma, para andar de ambulância. Tá dando de louco para andar de ambulância, só pode. A Bíblia diz que esse camarada, e o esgravatar-se aqui, sabe o que é? Arranhar. A Bíblia diz que quando eles olham e dizem: é esse aí o cara, ele começa a babar na barba, e ele começa a arranhar as portas, e a Bíblia diz que ele sai a cidade inteira assim, babando e arranhando, babando e arranhando, babando e arranhando. Se tivesse a mãe de Davi lá, ele ia ver, né? Ela já ia resolver a situação. Mas o que estava acontecendo? Até então, a primeiro momento, nós não entendemos o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que quando o rei vê aquela situação, o texto sagrado nos diz, e pode botando para frente, que o rei diz assim: não haveria loucos aqui?
cenário e na fala do rei, que o escape para a vida de Davi vem. Ao olharmos então, nós vamos de fato pelo olhar humano dizer: Davi estava dedé da cabeça, fora de si, maluco, doidão, para sair arranhando e babando ao ponto de dizer que ele estava louco. Nós também falaríamos. Mas a grande questão é como entender. Como entender? Entender o que, irmão Júnior? Entender os meios pela qual Deus trabalha. Nós achamos muitas das vezes e esperamos que Deus muitas das vezes Ele desça. Nós queremos que Ele se manifeste de uma forma sobrenatural. Deus não tem um método específico de ação. Ele não é como um médico que tem que agir conforme um procedimento, conforme a necessidade. Deus tem diversos meios e diversas maneiras a qual Ele age e através de nós. Naquele dia, Deus estava dando uma estratégia para Davi. Embora o nosso olhar pareça loucura, mas aquilo que é loucura aos nossos olhos, a Bíblia diz que aos olhos de Deus é sabedoria. Assim como o Evangelho, a Bíblia diz que o Evangelho aos olhos do homem é loucura, mas aquilo que é loucura para os homens é salvação para outros. Aquilo que estava sendo loucura aos olhos dos homens que ali estava sendo salvação para a vida de Davi. A Bíblia diz em Lucas, o capítulo de número 4, que Jesus chegou em Cafarnaum, enquanto ele está pregando em Cafarnaum, e ele diz que havia um propósito sobre a vida dele, e ele era o Messias. A Bíblia diz que os homens, os fariseus, levaram ele até o alto monte para lançar Jesus no precipício, mas a Bíblia diz que no meio daqueles homens, ele foi saindo de cá, e ele foi saindo de lá, até que ele deu no pé e fugiu. Por que ele não manda um anjo? Por que ele não manda um amigo? Ele poderia fazer, mandar um discípulo. Às vezes ele não vai fazer, mas a grande questão é que quando ele não faz, ele nos dará uma estratégia para que no meio das adversidades e das tempestades que nós imaginamos não ser administráveis, ou seja, não consigo administrar, Deus vai te dar uma estratégia. Pode ser que alguém diga até: é loucura dele, é loucura dela, mas Deus está ministrando ao meu coração. Deus te dará uma estratégia, oh glória. E a estratégia que Deus te dará, embora aos olhos dos outros parece loucura, mas haverá um escape de Deus para a tua vida. E se você recebe esta palavra, ergue uma das suas mãos aos céus e exalte e glorifique ao nome do Senhor Jesus. Deus dá estratégias, Ele dá, e Ele deu uma estratégia. Só que Davi então, ele vai falar para nós o que ele sente. Agora ele consegue ver, Clévos, ele consegue visualizar que no meio da dificuldade, mais uma vez, a bondade de Deus se revelou. Você consegue ver a bondade de Deus no meio da adversidade? Você tem a capacidade, quer ver alguém que tem a capacidade de ver a bondade de Deus? José. A Bíblia diz em Gênesis, o capítulo de número 51, se não me foge na memória, a Bíblia diz que quando ele recebe os seus irmãos e se revela aos irmãos, falando para eles que ele é José, ele diz: não, fiquem tranquilos, fiquem em paz, porque eu entendo. José tem a capacidade de entender, e entende o que? Olha o que ele diz: eu entendo que não foi vocês que me mandaram para cá, mas Deus me enviou
enviou adiante de vós para preservar a vida de vocês. José está olhando e está dizendo: ao olhar de vocês, o que vocês fizeram era uma loucura. Vocês me venderam, vocês me botaram dentro de uma cisterna, vocês me entregaram para ser escravos. Por causa daquilo que vocês fizeram, eu fui preso, eu fui enviado como prisioneiro ao cárcere, interpretei sonhos, passei por momentos difíceis, e agora nós nos encontramos. Eu vou cobrar pela loucura de vocês. Não, Davi, ou melhor, José não vai fazer isso, porque no meio da dificuldade ele entende que havia um propósito maior de Deus. A bondade de Deus estava sendo revelada ao futuro daquele povo, no futuro daquela nação. José está dizendo: não foi vocês, não, vocês não fizeram nada disso, não foi vocês que me enviaram. Deus já tinha um projeto, Deus já tinha um propósito maior, e por sua bondade me enviou adiante de vós para preservar a vossa vida. Oh glória! Olhe para esta pessoa que está do seu lado e diga para ela: você tem a capacidade de ver a bondade de Deus no meio das dificuldades? Pergunta para ele, para ela: você consegue enxergar? O problema é que a gente foca nas dificuldades e a gente não consegue visualizar o que Deus está fazendo. Eu tenho uma... Jesus do céu, o que, irmão Jonathan? Eu tenho um negócio comigo com essa gente que no momento da dificuldade ele só vê o problema. Eu me lembro da irmã Roselice, que congregou conosco. Eu pastorei em Joinville, a irmã Roselice veio lá do Recife, congregou conosco, me veio me visitar aqui em Ampere, irmã Roselice. Aí ela falando: pastor Júnior, fui lá em Joinville, enquanto estava indo em Joinville, naquelas pistas ali da 101, Silvio, a irmã entrou para podar, e quando ela entrou para podar, veio outro caminhão de lá e não estava vendo, e foi pressionando nós, e eu gritei Jesus, e de repente nós passamos. Quando nós passamos do outro lado, a irmã que estava atrás disse: viu o que o diabo queria fazer com nós? E ela disse: o que o diabo ia fazer eu não vi, mas o que eu vi foi a mão de Deus estendida sobre a nossa vida, nos guardando. O problema é que a gente foca na dificuldade, e no meio da dificuldade nós não conseguimos ver a bondade. Deus te traz aqui nessa noite para dizer para você que em meio às adversidades que você enfrenta, pode ser o pior deserto, mas lá no deserto você vai desfrutar da bondade. Haverá água onde você não imagina, haverá pão da onde você não imagina, haverá recurso da onde você não imagina. Sabe por quê? A bondade de Deus se revela nas dificuldades. Aleluia. Orar demandando. Quando Davi entende isso, ele louva o Senhor. Aleluia. Os 3 primeiros versículos, olha que ele começa dizendo: bendirei ao Senhor. Eu quero bendizer. Quando eu vou fazer isso? Em todo tempo. Em todo tempo significa tendo dificuldade ou não tendo, tendo adversidade ou não tendo, eu vou bendizer. O que é bendizer? É falar bem, é dizer: oh Senhor, irmão, sabe o que é isso aqui? É alguém que não adota uma fala de murmuração. Bem dizer é alguém que se recusa a adotar uma fala contra Deus, porque no momento da dificuldade, focando nela, nós queremos adotar uma fala de murmuração. Ah Deus, porque o Senhor permitiu, porque o Senhor está fazendo isso comigo. E tem uns crentes por aí que estão achando que conseguem colocar Deus na parede. Eu vou colocar Deus na parede, como se nós tivéssemos capacidade de fazer isso. Nas adversidades da nossa vida, ou nos momentos bons, Davi está nos ensinando: sempre bendiga o Senhor. Adote uma fala de bendição.
bendizer, de enaltecer, de engrandecer. E ele não fica só nessa palavra, ele diz: bendirei, o seu louvor estará sempre. Ele bendiz, ele louva. Verso 2: a minha alma se gloria. Ele bendiz, ele louva, ele se gloria no Senhor. E olha o que ele faz no verso 3: ele nos convida a louvar. Davi está dizendo: eu bendigo, eu louvo, eu exalto o nome do Senhor, mas eu não deixo isso limitado a mim. Por quê? Por que ele faz isso? Porque ele requer a adoração de todos. A Bíblia diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego. Você pode respirar aí? Você pode respirar fundo aí comigo ou não? Tem fôlego de vida aí ou não? Tem um glória a Deus aí? Tem um aleluia aí para liberar o nome do Senhor? Todos louvem ao Senhor, aleluia. Exaltem ao seu nome. O que é isso? É alguém que está prestando um culto a Deus, independente das dificuldades que ele vivencia. Nós precisamos adotar isso na nossa vida, este estilo de vida em meio às dificuldades. Louve, exalte, engrandeça, bendiga, adore ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, ao nome do nosso Deus. O salmista no Salmo de número 100, o verso de número 4, ele diz: entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem graças ao Senhor e bendigam o seu santo nome em toda circunstância. Não é apenas em algumas, mas é em todas as circunstâncias. O louvor, a adoração, a gratidão deve fluir da nossa vida em nome do Senhor. Paulo e Silas, escute isso. Paulo e Silas estavam na prisão, e lá na prisão, depois de ter apanhado, depois de ter sido envergonhado em praça pública, a Bíblia diz que eles estão dizendo: vamos louvar ao Senhor, vamos orar e vamos cantar. A Bíblia diz que eles oravam, eles cantavam, e perto da meia-noite aconteceu um terremoto, e o cárcere e a cadeia se abriu. Olhe para cá, escute isso aqui. O louvor, irmão, é uma ferramenta, a adoração é uma ferramenta que está à sua disposição, e ela desbloqueia aquilo que muita coisa não faz, aquilo que muita coisa não desbloqueia. A adoração a Deus é uma arma na mão do crente. Enquanto Paulo e Silas estavam lá orando, louvando, adorando, houve esse terremoto. Olhe para cá. Todo terremoto, ele acontece por uma causa. E qual é a causa? É as placas, aquilo que nós chamamos de placas tectônicas, aquilo que está embaixo da terra. O terremoto, ele acontece por causa do quê? O choque dessas placas. Quando essas placas elas chocam, o terremoto acontece. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Enquanto Paulo e Silas estavam cantando e adorando ao nome do Senhor, embora de quem eles não estivessem vendo a mudança, não tinha nada que mostrasse que haveria uma mudança, mas Deus estava agindo no secreto. Enquanto você lá na sua casa, no momento de dificuldade, no momento de adversidade, você decide: eu vou adotar esse estilo de vida, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou erguer a minha voz. O negócio está difícil, mas eu vou adorar, eu vou bendizer, eu vou exaltar. Enquanto você louva, Deus está trabalhando onde você não vê. Enquanto você louva, Deus está agindo aonde o teu olhar não consegue enxergar, aonde você não consegue ir, ou a tua mão não consegue alcançar. Mas enquanto você está adorando no oculto, no secreto, Deus está agindo. Ora demanda lá barrai. Aleluia! Então ele nos convida a louvar ao Senhor. E Davi vai dizer então que ele é liberto do medo e das angústias. Meu Deus, 9 horas. Liberto do medo e das angústias. Porque olha o que diz
o verso 4 ao 7. Busquei o Senhor. Ai, glória. Estava cheio de angústia, um monte de aflição, mas conseguia ver a bondade de Deus, louvava e cantava no meio da adversidade. E ele diz: eu busquei ao Senhor. E quando eu busquei, olha o resultado, Ele me acolheu. Primeira coisa que Ele faz quando você começa a louvar no meio da adversidade e consegue enxergar a bondade dEle, olha o que Ele diz. Primeira coisa: livrou-me de todos os meus temores. Tem algum medo aí, irmão? Tem algum medo aí? O medo tem tomado o teu coração? Davi está dizendo: busque no Senhor, louve a Ele no meio da adversidade. Ele livrou-me. Os 5, os que olham para Ele ficaram radiantes, o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Olha o 6 que eu li aqui: clamou este aflito. Em outras versões diz: clamou este pobre homem. Clamou este pobre homem, este aflito. Resposta: o Senhor ouviu. E o que Ele fez? Livrou de todas as suas angústias. E olha o que Deus faz ainda, porque Ele entende. Ele louva, adora, e no meio da adversidade desce, consegue ver a bondade de Deus. Aí Ele diz: eu busquei, Ele me livrou das minhas angústias. Eu busquei, Ele me socorreu, Ele foi o meu refúgio. E além de tudo, olha o que Ele faz, desce. E o anjo do Senhor, Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Ele está dizendo: todo aquele que teme a Deus, todo aquele que tem um compromisso com o Senhor, se é bom ou se é difícil, se é ruim ou se está bom, e está compromissado com o Senhor, temendo a Deus, não abre mão dele, continua uma vida mesmo no meio da adversidade, adorando, louvando, exaltando e bendizendo. Ele diz: o anjo do Senhor se acampa ao redor. E o anjo que ele faz? Ele só acampa? Não, ele acampa, e o texto diz: e os livra. Sabe por que você recebe livramento de Deus? Porque no meio das dificuldades você já entendeu que o segredo é continuar adorando, porque a bondade de Deus será revelada. E eu encerro aqui, eu termino aqui a mensagem, o meu tempo se foi. Mas Davi, ele vai fazer um convite para todos nós. Qual é o convite, irmão Júnior? Ele diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Bondade. Ele está dizendo: você quer desfrutar dessa bondade no meio da dificuldade? Então você tem a oportunidade de provar e ver. O Senhor é bom, e Ele diz: e feliz é aquele que nele confia. Se coloque em pé nesse momento. Eu quero desfrutar da bondade de Deus. Quero no meio da adversidade viver essa bondade de Deus, conseguir ter essa capacidade de ver e contemplar a bondade de Deus. Se você quer nesse momento, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente agora. Se você deseja no meio da dificuldade ter essa capacidade de ver, de contemplar a bondade de Deus e desfrutar de tudo isso aqui, do livramento, do ter de Deus um escape, eu quero que você saia do teu lugar, vem correndo à frente. Nós já vamos orar por você. Tem alguém no nosso meio que deseja receber a oração? Temos ali um jovem que está vindo. Feche os teus olhos agora nesse momento. Adora, Silvio, nós já vamos orar. Pode louvar enquanto o povo está saindo, vindo para frente. Isso, vem correndo para frente. Desfrute da bondade de Deus. Está difícil, não está fácil, mas Deus continua sendo bondoso. Ele vai se revelar para você no momento da adversidade. Ele vai trazer escape no momento de dificuldade. O Senhor é bom. Eu cantarei. Oh glória, da bondade. prove e veja que o Senhor é bom. Louve ao Senhor, declare para Ele.
nome de Jesus. Nós oramos agora, Senhor. Ministra a tua bênção sobre o teu povo. Deus querido, muitas são as aflições, muitas são as dificuldades que muitas vezes nos rodeiam, Senhor, querendo nos impedir, Senhor, de avançar. Mas nessa noite, pelo poder que há na tua palavra, agora, ministra sobre a vida dos teus servos. Senhor Jesus, ministra o espírito dos teus filhos agora, ministrando bênção, cura, restauração, que possamos no meio da dificuldade desfrutar da tua bondade, Senhor, no nome de Jesus. É a nossa oração. Amém e amém, Jesus. Amém. Volte ao teu lugar. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez, diga. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Desfrute dessa bondade no nome de Jesus.